Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 9º capítulo do nosso videolivro de matemática do 7º ano do ensino fundamental. Senhores, todo esse livro foi construído dentro da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Eu espero que os senhores aprendam muito com esse livro, que se inscrevam no nosso canal e cliquem, senhores, no sininho para receberem notificações de próximas aulas a serem postadas. E não esqueçam de dar um like legal para ajudar o canal a crescer. Nesse 9º capítulo, espero que os senhores aprendam muito e tenham boa aula. Nós vamos agora discutir pesquisas de estatística e representações gráficas dessas pesquisas. O que são gráficos? Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. São ferramentas utilizadas em diversas áreas do estudo da matemática, da estatística, da geografia, da economia e da história, para facilitar a visualização de alguns dados, bem como para tornar os dados mais claros e informativos. Dessa forma, o uso de gráfico torna a interpretação ou análise mais rápida e objetiva. Então, você tem uma informação rápida, toda eficiente e objetiva. Quais são os elementos de um gráfico? Tem até um exemplo de um gráfico aí, é um gráfico de coluna. E esses elementos são, vamos observar esse gráfico, ele tem números, tem informações numa linha, números na outra, um monte de colinha pintada, cada um de uma cor, né? Aí vamos imaginar que eles fossem a proporção de pessoas que utilizem forma de informação sobre acontecimentos políticos para os anos de estudo de 1996. Então, eles estavam fazendo um estudo e saber quais as pessoas que utilizaram fontes de informações sobre acontecimentos políticos. Simples assim. Alguns elementos mais importantes que estão incluídos no gráfico são: primeiro, título. Geralmente, possui um título a respeito da informação que está sendo apresentada, né? Então, nós demos um título para ele aí, né? O título deles são proporção de pessoas que utilizem fontes de informação sobre acontecimentos políticos para anos de estudo de 1996. Título dele. Pronto. Fonte. A fonte está até escrita embaixo do gráfico, né? Muitos gráficos, sobretudo os da área de estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas. Também pode apresentar no ano de publicação da fonte referida, né? No caso dessa informação, ele colocou aqui que foi do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os números que são essenciais para comparar as informações pelos quais os gráficos, né, dadas pelo gráfico. As informações que a gente precisa, numéricas, né? A maior parte deles utilizam números, ou seja, para indicar a quantidade ou tempo, mês, ano, trimestre. E as legendas, né? Onde grande parte dos gráficos apresentam legendas para auxiliar a leitura das informações representadas junto a ela. Ou cores que destacam diferentes informações, dados ou períodos que são utilizados. No nosso exemplo ali, ó, nós temos ali a barrinha rosa, uma rosa mais clara, um lilás, um verde e um amarelo. Essas barras estão mostrando quais são as pessoas que utilizaram fonte. Mais à frente eu tenho outras 3 barras ali, não utilizaram fontes. Aí como é que funciona? Utilizar fonte é a informação que eu tenho na linha de baixo. Vamos colocar a barrinha, a segunda barra. Ela está um pouco acima de 60% e abaixo de 80%, está mais ou menos 70%. Não tem a graduação ali, mas se tivesse, seria mais fácil a gente ver. Nós temos ali a lilás, está logo depois da segunda barra,
passando um pouco de 80. A verde já está entre 80 e 100, a amarela quase chegando em 100. Então, ali a gente sabe os valores que estão ali na direita, onde a extremidade da barra está chegando. E aí a altura dela vai nos dando a quantidade que dá para variar ali. Tanto na que não utilizaram fonte, vocês estão vendo que é um valor baixinho, né? A primeira ali, ó, pouco mais de 20% não utilizam fontes. O outro é menos de 20%, o outro é menos ainda. Então a gente consegue analisar valores desse tipo, ok? Vamos ver agora quais os tipos de gráfico a gente pode utilizar. Tipo de gráfico. É uma estatística que é muito comum a utilização de diagramas para representar. Todos os diagramas são gráficos, né? Construídos em duas dimensões, isto é, em um plano. Existem vários modos de representar. Os principais são gráfico, pontos, gráfico e linha, gráfico de barra, gráfico de coluna, gráfico de setor, né? Então a gente vai ver exemplo de todos aí. Também é conhecido como Dot-Plot, é utilizado quando possuímos uma tabela de distribuição de frequência, sendo ela absoluta ou relativa. O gráfico de pontos tem por objetivo de apresentar dados das tabelas de forma resumida, que possibilite a análise das distribuições desses dados. Então a gente vai começar a ver exemplos disso aí. Vejamos aqui. Gráfico de ponto, né? Olha o exemplo dela aí, cheio de pontinha ali, até bonitinho. Suponha que uma pesquisa realizada em uma escola de educação infantil, no qual foram coletadas as idades das crianças. Nessa coleta, foi organizado o seguinte rol. Qual é o rol? Crianças com 1 ano. Tinha duas lá, um. Depois, crianças com 2 anos. Tinha 1, 2, 3, 4. 4 doisinhos. Crianças com 3 anos. Tem 2, 3. Crianças com 4 anos. Tem 2, 4, tem 6. Crianças com 5 tem 2, com 6 tem 1. Eu peguei a régua e coloquei ali. Fiz uma tabela. É um gráfico aquilo ali. Em cima da idade de 1 ano, coloquei 2 pontinhos. Na idade de 2, coloquei 4. Na idade de 3, coloquei só 2. Só tem 2 lá. Na idade de 4, coloquei 6. De 5, coloquei 2. De 6, eu coloquei 1. Só tem um de 6. De 7, não tem nenhum. De 8, não tem nenhum. Então, tá ali. Ali eu tenho a quantidade total de gente. Tem ali, só contar as bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Simples assim. Observe a quantidade que corresponde à frequência da idade. O somatório de todos os pontos fornece a quantidade total de coletados, ok? Conferindo? Vamos ver se tem 17 mesmo? 1 no 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Só contar as bolinhas, ok? Agora tem uma tabela, né? Gráfico de linha. Utilizar em casos que existe a necessidade de analisar os dados ao longo do tempo, esse tipo de gráfico é muito presente em análise financeira. O eixo das abscissas X representa o tempo, que pode ser dado em anos também, meses, dias e horas, enquanto o eixo das ordenadas representa o outro lado em questão. Uma das vantagens desse tipo de gráfico é a possibilidade de realizar análise de mais de uma tabela. Por exemplo, uma empresa deseja verificar se o faturamento em um determinado dado foram dispostos na tabela. Em janeiro, tem um faturamento de 10 mil, o de 15 mil em fevereiro, teve um de 10, um de 8, né? Teve um de 15, outro de 16 em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e assim foi sucessivamente. Aí vai pegar assim, então vamos colocar isso no gráfico. Então ele colocou ali, de um lado ele colocou os meses, abril, fevereiro, março, abril, junho, até dezembro, e ele foi lá na tabela, né? Foi lá na tabela e está ali na tabela. Então ele chegou aqui em janeiro, no gráfico, veja lá em janeiro, está escrito janeiro. Subindo, ele foi lá para 10 mil. É o que estava na tabela. Vamos lá ver na tabela? Então, em janeiro, 10 mil, certo? Aí em fevereiro, deu 15 mil. E assim ele foi lançando. Fevereiro, 15 mil, a bolinha lá no 15 do fevereiro, aqui, ó. Vai no fevereiro, você sobe, tá lá no 15.
né? Quando foi em março, está abaixo, desceu, caiu para menos de 10, está abaixo de 10, está vendo? Mas quando foi abril, voltou a crescer e foi de novo ao 15. Vamos lá ver abril, como é que está lá em abril na tabela? Olha lá para vocês verem. Abril voltou para 15, está vendo? Que legal, né? Quando foi em maio, ele foi para 20. Olha lá. Vamos lá em maio para ver? Maio aqui, foi lá em 20, está lá no número 20. Quando foi em junho, ele chegou próximo de 25. Olha lá, depois, em julho, ele caiu. Caiu e voltou para baixo de 10. Depois começou a subir novamente e em agosto ele foi um pouco mais de 15. Mas depois o faturamento voltou, caiu em setembro para 10. Depois você subiu um pouquinho mais de 10, manteve-se constante, quase que novembro, mantendo em 10, mesmo um pouquinho menos. Depois ele subiu novamente e foi parar, voltar em 20 no mês de dezembro. Então essa informação eu acabei de ler toda aqui no gráfico. E estava na tabela lá. Então, este é o exemplo de um gráfico de linha. Vejamos agora um gráfico de barra. Tem como objetivo de comparar dados que determinam a amostra utilizando retângulos de uma mesma largura. Altura, essa que deve ser proporcional ao dado envolvido. Isto é, quanto maior a frequência do dado, maior deve ser a altura do retângulo. O exemplo está aí, imagina uma determinada pesquisa que tem o objetivo de analisar o percentual de determinada população que acesse ou tem internet, energia elétrica, rede celular, aparelho celular ou tablet. Os resultados dessa pesquisa podem ser dispostos no gráfico como este. Por exemplo, se os senhores analisarem aqui, o primeiro é de internet. Ele tem até marcando a porcentagem na barra. O de celular, põe 65%, de energia elétrica são 40%, né? Que usam rede social, 75%, que usam tablet, 60%. Então, são valores que a gente pode ir determinando, ok? E a gente vai, de coluna, um exemplo de gráfico de barras. Agora nós temos aqui um de colunas. Esse estilo é semelhante ao gráfico de barra, sendo utilizado com a mesma finalidade. O gráfico de colunas, então, é usado em algumas legendas, foram curtas e a fim de deixar muitos espaços em branco no gráfico. Exemplo, o gráfico está de forma genérica, qualificando e comparando determinada grandeza ao longo dos anos. Então, eu tenho os anos na parte de baixo e a porcentagem de alguma grandeza que eu estava pesquisando. O azul está passando um pouco de 70, está marcando ali. Se você ver o topo da barra dele ali, está passando de 70. O azul marinho, de 2014, já está em cima de 60, um pouquinho a mais. E o 2015, esse marrom, está quase chegando a 90, igual o outro laranja ocre, né? 2016 passou de 90. E o outro laranja, de 2017, ele está um pouco acima de 70 e menos de 80, só vê as suas graduações. O gráfico é muito legal, ele nos dá todas as informações com relação, basta ler as legendas e ver a explicação. Agora tem um outro bem legal, né? Ele realmente vem em forma de pizza. Ele é sempre dividido em regiões, setores circular, né? Nós estudamos até isso aí no capítulo passado. E o gráfico do setor, esse tipo de gráfico leva uma pizza repartida em tantas fatias quanto as categorias que queremos representar. Verifique, por exemplo, como ficam os dados coletados por Gabriela a respeito de uma turma de estudantes do 7º ano. Nesse tipo de gráfico, o gráfico é um círculo dividido em partes denominadas setores. Olha lá, 7º ano 40%, 7º A, 7º B 60%. Os dois juntos dá 100%, né? É um exemplo legal de uma pesquisa sobre algum assunto, né? Quantos alunos tem na sala A do 7º ano? 40%. E do B? 60%. Dos alunos do 7º ano, todos, só tem duas turmas, né? Uma tem 40% dos alunos, outra tem 60%. E aí, vocês vão ver lá o setor circular, é um ângulo de origem do ciclo denominado ângulo central, determina os setores. Se na figura OAB a medida X determina o setor circular construído com a região,
indicada por cor azul, e o setor circular é constituído por pontos da região verde. Olha, a região verde toda é 360 graus. A outra é a quantidade de grau que foi medida. E tem um outro exemplozinho, né, que pode caber mais coisas. No setor circular ficou essa figura aí, muito bacana para os senhores verem. Agora, depois que os senhores já conhecem todos os gráficos, como fazer gráfico, como funciona um gráfico, eu vou passar alguns exercícios para os senhores trabalharem aí, pesquisarem. Se tiver alguma dúvida, podem me procurar lá no comentários, deixar no comentário do vídeo, mas não esqueça de se inscrever no canal não para ajudar, hein? E eu vou esclarecer qualquer dúvida que aparecer para os senhores. Veja aqui para os senhores. Olha, o dono da farmácia resolveu colocar a vista ao público o gráfico mostrando a seguir o que representa a evolução total de vendas em reais do certo medicamento ao longo de 2011. Ele colocou em abril, vendeu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente de maior e menor vendas absolutas. Eu quero que vocês descubram qual foi o mês que vendeu mais e o mês que vendeu menos. Ok, senhores? Vocês podem dar uma olhada. Certo? O que vendeu mais, maior e a menor, respectivamente, tá bom? Primeiro a maior, depois a menor. Correio? Qual foi? Vocês conseguiram ver? Ah, que vendeu menos foi quando? Foi, agosto, não. Ou foi junho, vendeu mais, pensa aí, vai vendo os pontinhos de onde é que tá, e os senhores vão descobrir, tá bom? Esse aí é bem legal, né? Vocês vão pegar ali naquele gráfico, descobrir da qual parte que negócio, então, qual o gráfico do setor que representa a fração de alunos que dedicam a leitura no máximo 40 minutos por dia. Qual dessas fapites aí aparece com isso? Né? Então, aí vão ter que ver que o gráfico pode ser representado de duas formas, tá bom? Olha esse aqui, vocês vão analisar os pontos também, são gráficos que nós já estudamos, né? Os pontinhos estão mais altos, com a base exclusivamente dos dados representados, quanto à cotação do dólar comercial, último dia útil do mês de 2015, assinale a alternativa correta. Uma delas está certinha, as outras estão erradas aí, tá? Vocês vão olhar no gráfico, olhar. A primeira, em dezembro, a cotação do dólar comercial foi a menor. Olha a primeira, olha lá, em dezembro de 2014, vai lá no 2014, onde é que está o 2014? Dezembro de 2014, certo? Aí vocês vão ver o que aconteceu lá no gráfico, vocês vão ter informação disso aí, tá bom? A cotação do dólar em dezembro. Isso aqui tudo é do ano de 2014, né? Vocês vão lá em dezembro, né? Correto? E vão analisar o que está acontecendo aí, tá bom? Janeiro, fevereiro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí peça lá que vocês vão ver. Tenta analisar, pensar, raciocinar. E agora nós temos aqui, observa o gráfico seguinte, responda as perguntas. Qual é o tipo do gráfico? Qual é o tipo de gráfico? É possível saber quantos jovens responderam a essa pergunta e por quê? Pelo gráfico ali, vocês vão saber tirar essa informação, ok? E tem mais um aqui, que esse aqui é bacana dos senhores fazerem, porque passa o senhor ver ali e vai colorir para mim qual que é. Agricultura, escolhe uma cor e coloca ali qual que é o valor dela, onde é que está, qual que é o tempo. Cuidado, hein? Descobrir qual que é o menor, qual que é o menor, qual que é o médio. Aí vocês vão interpretar o que está escrito na tabela para julgar no gráfico. Senhores, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo livro, até o próximo capítulo desse vídeo livro. Tem mais.